O caso Brenda. Polícia Civil prende 2 pessoas suspeitas de matar a mulher de 26 anos. O corpo dela foi encontrado queimado no Parque Gatumé, em Samambaia. A crueldade do crime chamou a atenção até da polícia. A reportagem do repórter do Povo, Tatuzinho. Voltamos a falar do caso Brenda Pinheiro. Que caso é esse? Esse caso aconteceu no começo do mês de maio deste ano, na região de Samambaia, especificamente no Parque Gatumé, quando no final de semana, policiais receberam o chamado para atender uma ocorrência de um corpo encontrado carbonizado no meio da mata, no Parque Gatumé. Ali, os policiais chegaram, já iniciaram um trabalho da perícia, partes do corpo foram recolhidos e levados para o Instituto Médico Legal. Até então, corpo não reconhecido, mas familiares preocupados, angustiados, foram até a ML e ali reconheceram o corpo sendo da jovem de apenas 26 anos, Brenda Pinheiro. Após isso, o corpo reconhecido pela família, lá no ML a polícia descobriu que Brenda Pinheiro, ela foi atraída para o local, ali ela foi estuprada, em seguida esfaqueada, depois ela teve o corpo esquartejado e em seguida o corpo carbonizado. Um detalhe da história é que os criminosos, ao esquartejarem a vítima, eles estavam tentando, meio que premeditado, livrar de um trabalho investigativo, ou seja, das digitais dos assassinos no corpo de Brenda. Mas só que a 26ª Delegacia, aqui de Samambaia, entrou em ação, começou a investigar esse caso, registrado como feminicídio. Os policiais foram a campo, colheram depoimentos, fizeram diversas oitivas e descobriram, após esses 3 meses, quem seriam os autores e, principalmente, a motivação desse assassinato tão banal e tão brutal. Foi um trabalho complexo, né? Porque a condição que o corpo se encontrava foi um crime muito brutal, talvez um dos mais brutais que eu já presenciei. Isso dificultou a identificação do cadáver. Então a gente já partiu de uma dificuldade grande aí, né? A partir do momento que a gente tem a dificuldade para identificar, a gente tem uma dificuldade para investigar. E as investigações precisavam, essa investigação ela foi focada muito em laudos periciais também. Coleta de prova técnica pericial e confrontos genéticos, né? E, então demorou um pouquinho mais aí, a gente em 3 meses conseguiu, graças a Deus, conseguir trazer os elementos aí suficientes para apontar os verdadeiros autores desse crime. Agora, doutor, após esses meses aí, trabalho investigativo intenso da PCDF, chegou até a autoria, né? 3 envolvidos nessa história. Como é que você descobriu, como cada um agiu nesse crime brutal? Como eu te falei, a gente fez uma investigação já preliminar no mesmo dia e no local a gente já foi coletando os materiais, os objetos que tinham sido descartados pelos autores no matagal. E a partir desses materiais a gente conseguiu alguns elementos de identificação papiloscópica. Nós fomos cruzando alguns dados e fomos levantando algumas informações até que a gente conseguiu, depois de um contexto maior, realmente fechar todo o quebra-cabeça para apontar os 3 e individualizar a participação de cada um, porque foram 3 autores, teve um executor principal, um mentor e executor principal, um coautor que também deu um auxílio direto e um partícipe que forneceu o auxílio material para a execução e ocultação do cadáver, né? Tem uma motivação para esse crime, para esse feminicídio? Tem uma motivação, um motivo talvez torpe aí, ou fútil, talvez, dependendo da interpretação. Um dos autores tinha uma ex-namorada e essa ex-namorada tinha uma amizade com a vítima.
E ele já estava incomodado com essa amizade, já vinha ameaçando a vítima e a própria ex-namorada de morte. E a gente conseguiu recuperar essas ameaças, a gente conseguiu acesso ao teor dessas ameaças, né? E, infelizmente, ele conseguiu cumprir o que ele prometeu. Doutor, 3 autores, vocês saíram nessa madrugada, Operação Tormento, cumprindo mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, 2 presos no momento, um foragido. Ambos são conhecidos no meio policial? São 3 autores aí, 3 indivíduos muito conhecidos, perigosos, tem muitas passagens, inclusive um deles tem uma passagem por um crime muito parecido com esse, só que não foi consumado, mas também um crime contra uma mulher, né, se prevalecendo da sua força física, também isso recentemente, um deles tem uma passagem por um crime de natureza semelhante. Tem alguns elementos que a gente precisa concluir, alguns objetos que a gente precisa analisar dessas apreensões, e a gente também continua à procura do terceiro autor. Apolo, bate palmas para ação policial. 3 meses de muito trabalho, juntando peças, procurando provas. E a Polícia Civil consegue fechar o cerco em volta de 3 envolvidos. 2 já estão presos, falta pegar mais um, que eu tenho certeza, nas próximas horas, esse também estará preso. Um crime bárbaro, por uma motivação completamente idiota. A Brenda era amiga de uma ex-namorada de um deles e esse camarada não gostava dessa amizade. O Cidade continua acompanhando atentamente esse caso.